irmãos, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um culto de adoração ao nosso Deus. O Senhor nos convoca a adorá-lo com o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Fique em pé, por favor, para recebermos a saudação do nosso Deus. A graça do Senhor, olha, ó. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Vamos orar, dando graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez cultuando a Ele. Nosso Deus e querido Pai, damos graças, Senhor, por mais uma vez estarmos te cultuando, Senhor. Te pedimos que abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor, online e aqui. Abençoa aqueles que não puderam vir, Senhor, por motivos justos, por estarem enfermos, por estarem com dificuldade de locomoção. Os ajuda, os abençoe. E que o Senhor pese a sua mão sobre aqueles que não vieram, Senhor, porque simplesmente não quiseram. Abençoe o teu povo, Senhor, que em todo este mundo está sofrendo algum tipo de perseguição. Dá graça a eles, os ajude, os guarde, os protege. Nós te pedimos por teu Filho amado Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos louvar um hino 19a. O salmo, na verdade. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os desejos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
são mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Vamos ler a santa lei do Senhor em Êxodo capítulo 20. É um grande privilégio para nós podermos, nesta manhã, ler a sua lei, enquanto outros, em alguns países, não têm este privilégio. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Iremos ler só do versículo 1 ao 17, onde consta os 10 mandamentos. Vamos louvar o Senhor, dando-lhe graças por sua lei. E com esse louvor, confessando os nossos pecados, e já estando cientes de que o nosso Senhor Jesus pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Senhor, soberbo eu não sou, meu coração não se elevou. Salmo 131. Altivo não é meu olhar, alturas não vou procurar. Minha alma que eu fiz calar perante ti e sossegar.
temor nunca se envergonhará. Quem sempre nele confia. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Atos capítulo 17. Vamos ler do versículo 24 ao versículo 28. Depois leremos João capítulo 1, 12 e 13. Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Vamos ler agora João capítulo 1. Livro de João. Versículo 12 e versículo 13. E diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos ler o dia do Senhor 9. Fala sobre Deus, o Pai e a nossa criação. Dia do Senhor 9, pergunta 26. Em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Resposta: creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo o que neles há, e também os sustenta e governa por seu conselho e providência eternos. É o meu Deus e meu Pai por causa de seu Filho Jesus Cristo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo o que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem para mim toda a diversidade que me enviar nesta vida conturbada. Ele assim pode fazer porque é Deus Todo-Poderoso. Mas o quer fazer porque é Pai fiel. Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, o título acima dos dias do Senhor 9 e 10 afirma: Deus Pai e nossa criação. Nós vimos no dia do Senhor 8 que cada uma das pessoas da divindade
tem um trabalho específico. Deus, o Pai, é chamado o Deus da criação. Sua obra não se limita ao trabalho de criar, mas também envolve o cuidado e o governo de toda a criação. Este último pensamento será mais plenamente desenvolvido no dia do Senhor 10. Criação significa trazer à existência algo que não existia antes. Deus criou do nada tudo o que é agora visto por nós. Hebreus 11:3. Antes não existiam os átomos ou moléculas, que são os blocos de construção de todas as coisas visíveis. Deus criou estes, assim como Ele criou todas as outras coisas. Deus criou planetas, os animais e o homem, quando nenhum destes ainda existia. Deus criou tudo do nada. Isto é algo que é impossível para nós. Nós sempre precisamos de materiais para criar alguma coisa. Se quisermos fazer uma casa, precisamos de materiais de construção. Se desejamos pintar uma figura, precisamos de pincéis e tinta. No entanto, Deus criou tudo do nada. As Escrituras nos dizem que Deus criou a terra e tudo que neles há em 6 dias. Isso é muito questionado hoje em dia. Na verdade, existem muitos que negam que Deus existe. Eles acreditam que o mundo levou bilhões de anos para evoluir. Toda a vida se origina de uma forma de vida mais simples. Eles dizem que no princípio se originou espontaneamente de matéria morta. Eles também acreditam que, de alguma forma, apenas os átomos e moléculas se misturaram juntos e formaram a estrutura do organismo vivo. Deste organismo vivo, toda a vida e ao longo dos anos tem progredido para o nível mais alto chamado homem. Essa teoria é chamada de evolução. Ela contradiz as Escrituras e ela mesma não tem provas científicas. Além disso, não consegue responder a pergunta mais básica: de onde esses átomos e moléculas vêm ou vieram? Há outros que se esforçam para combinar a Bíblia com a teoria da evolução. Essa teoria é chamada de evolução teísta. Ela procura manter Deus no controle, mas, ao mesmo tempo, ela quer abrir espaço para a teoria moderna da evolução. De acordo com a teoria teísta, Deus criou os primeiros átomos e moléculas. Deus também controlou as condições pelas quais a primeira vida simples foi dada à matéria morta. Deus participou ativamente da progressão ou evolução desta simples vida até que finalmente atingiu o objetivo que Deus estabeleceu, a saber, a existência do homem. Eles negam os 6 dias da criação e afirmam que essa palavra dia é usada figuradamente para indicar um longo período de anos. Em última análise, eles dizem que cada dia em Gênesis 1 foram períodos de bilhões de anos. Isso faz injustiça com a simplicidade das Escrituras. Em nenhum lugar da Bíblia nós lemos de um dia como algo diferente do dia com o qual estamos acostumados agora. Deus é todo-poderoso. Deus pode fazer tudo o que Ele deseja. Por que negar o que a Escritura ensina de forma tão clara? Além disso, a evolução teísta torna impossível a crença em Adão
e Eva como figura histórica, e como Adão, que é o primeiro pai de todos os homens. E negar essa verdade da Escritura é, em última análise, negar a posição do primeiro Adão, ou seja, o nosso cabeça e representante. Se Adão não era nosso chefe e representante, então o seu pecado original, no paraíso não foi real, e nem a nossa participação neste pecado e suas consequências são reais. E pior ainda, se negarmos a posição do primeiro Adão, então somos obrigados também a negar o papel correspondente do último Adão, sobre quem a nossa salvação repousa. Romanos 5, 14 e 19. Primeira carta aos Coríntios 15 e 22. Quando falamos sobre a criação dos céus e da terra, devemos também incluir a criação dos anjos, dos quais a Bíblia fala muito pouco. Nós não sabemos tudo o que gostaríamos de saber sobre eles. No entanto, sabemos tudo o que é necessário. Nós sabemos que Deus os criou como todas as coisas, e que Deus os criou muito bom. Sabemos que sob a liderança de um anjo, um grande número deles, 1/3 dos anjos, de acordo com Apocalipse 12:4, caiu do favor de Deus. Eles se rebelaram contra Deus, e a partir desse dia, eles têm se esforçado para destruir a criação de Deus. Os anjos caídos são chamados de demônios. Os anjos foram criados para serem mensageiros de Deus e servos dos eleitos de Deus. Eles são chamados espíritos ministradores de Deus, que trabalham na proteção dos santos. Nós não temos cada um o nosso anjo da guarda pessoal. Os anjos estão sempre protegendo o povo de Deus de perigos e danos. Salmos 91, versículo 11, versículo 12. Verso 11, verso 12. Deus não é apenas o Criador, mas também o mantenedor e governador desta criação. Quando falamos de Deus como mantenedor do céu e da terra, nós nos referimos ao fato de que todas as coisas devem sua existência a Deus. Todo poder vivificante e sustentador da vida estão somente em Deus. Todo poder vivificante e sustentador da vida estão somente em Deus. Se Deus se retirasse da sua criação, então tudo que agora existe deixaria de existir, pois esta criação é totalmente dependente de Deus. Retire Deus da sua criação e tudo se desintegra. Nós também falamos de Deus como governador do céu e da terra. Tudo o que acontece hoje é determinado pela vontade de Deus. E a parte da vontade de Deus, nada acontece. Ele decide o que vai acontecer e também quando e onde vai acontecer. Ele decide isso com base em seu eterno conselho. Isso se refere ao plano que Deus estabeleceu para o universo antes de ser criado. Esse plano inclui tudo, desde as grandes coisas até as coisas mais insignificantes da criação. Assim, falamos sobre a obra da criação. Devemos perceber, no entanto, que o principal pensamento do dia do Senhor 9 não é o da criação executada por Deus Pai. Esse é um pensamento importante, mas não é o pensamento principal do dia do Senhor 9.
A ideia principal aqui é que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é também meu Deus e meu Pai. O conhecimento de que Deus é o Criador não teria nenhum valor para nós se também não conhecêssemos e crêssemos que este Criador Todo-Poderoso é nosso Pai. Talvez um exemplo possa nos ajudar a esclarecer isso. Se certo homem tem riqueza suficiente para suprir as nossas necessidades, isso não significa nada para nós, se este homem é estranho a nós. No entanto, se esse homem é rico, se esse homem rico é nosso Pai, isso seria ótimo para nós, pois teríamos a certeza de que ele iria usar suas riquezas para suprir as nossas necessidades. De maneira semelhante, significaria pouco para nós saber que Deus é Criador, Todo-Poderoso dos céus e da terra, mas não saber e crer que Ele é também nosso Pai. Deus é nosso Pai. De certa forma, Deus pode ser considerado o Pai de todos os homens, na medida em que o termo Pai aponta para a fonte da origem. Em certo sentido, Deus é o Pai de todos os homens, porque Deus criou todos os homens. No entanto, o catecismo fala de Deus como nosso Pai. Isto é, Deus é o Pai dos crentes. Pois embora todos os homens fossem criados como filhos de Deus, todos os homens desobedeceram a Deus. Todos os homens são, por natureza, filhos do diabo. João 8:44. No entanto, no meio de tantos homens caídos, Deus nos adotou novamente como seus filhos, por meio do Senhor Jesus Cristo. Nem todos foram dotados como filhos, e, portanto, nem todos os homens têm Deus como Pai. Nós temos Deus como nosso Pai. Esse é o principal pensamento deste dia do Senhor. É um pensamento maravilhoso. É muito bom pensar que temos um Pai tão bom. O nome Pai é um termo que expressa carinho e cuidado. Um pai procura o bem-estar de seus filhos. Então, Deus está procurando o nosso bem. Ele é muito maior que qualquer pai terreno, pois um pai terreno muitas vezes gostaria de dar aos seus filhos coisas que ele não é capaz de dar. Por exemplo, um pai terreno gostaria de dar cura a seus filhos doentes, mas no entanto não pode. Mas nosso Pai Celestial é o Deus Criador. Nada em toda a sua criação está fora do seu controle. Ele é capaz de nos dar tudo o que é bom, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E Ele também está disposto a nos dar tudo de bom, porque Ele é nosso Pai fiel. Nós que temos Deus como nosso Pai em Cristo, sabemos que Ele nos olha com simpatia e com fervor. Tudo o que Ele permite que aconteça conosco e em torno de nós é para o nosso bem. Ele conhece as nossas necessidades e Ele cuida de nós. Ele nos dá tudo o que precisamos para o corpo e para a alma. Tudo o que acontece em nossas vidas, desde as grandes coisas até as mais insignificantes, nos sobrevém de sua mão paternal. Todo movimento, desenvolvimento e mudança na criação são governados por Deus. Além da sua vontade, nada acontece. Nós precisamos nos lembrar disso em tempos difíceis como esses.
quando as coisas acontecem de modo diferente do que esperávamos e desejávamos. Devemos confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem estar fora do controle. Como veremos no próximo dia do Senhor, até as coisas ruins vêm até nós da mão de nosso Deus e Pai. Nosso consolo é que em todas as coisas nosso Pai está trabalhando para o nosso bem. Ele fará com que a adversidade trabalhe para o nosso benefício. Afinal de contas, Deus é nosso Deus e é um Pai bondoso, fiel e poderoso. Uma vez que temos um Pai tão grande que criou e que sustenta toda a criação, devemos colocar nossa total confiança somente nele. Deus é um Pai bondoso para nós. Que lições aprendemos a partir da bondade de Deus? Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos chama a mostrar gratidão a Deus por sua bondade. Salmo 107, verso 1 e 8. Você reconhece a bondade de Deus na sua vida? É um crente agradecido? Usa bem as boas dádivas que Deus te dá para a glória dele? Ele te alimenta todos os dias. Ele te deu um corpo, um trabalho, casamento, filho e outras coisas boas. Você reconhece a bondade de Deus nestas coisas? Ou esquece que Ele é a fonte de todo o bem? Os ímpios desprezam a bondade de Deus e não mostram gratidão. Às vezes, o crente pode correr esse risco de não reconhecer a bondade de Deus, pois essa bondade é tão constante na vida deles, que eles podem receber as bênçãos de Deus como as coisas normais da vida, sem atentar para a grande bondade do Senhor nas suas vidas. Os filhos de Deus devem todos os dias reconhecer, apreciar e agradecer pelas bênçãos materiais e espirituais que seu Pai bondoso lhes dá. Em segundo lugar, os crentes devem manifestar uma atitude de confiança no Senhor diante da sua bondade. Devemos viver na dependência do sustento que vem da bondade divina. A bondade do Senhor dura para sempre e se manifesta na nossa vida todos os dias. Por isso, não devemos ficar desanimados ou ansiosos diante das aflições desse tempo presente. O Senhor é bom e faz o bem em nosso favor. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Naum 1 e 7. Você crê nisso? Refugia-se no Senhor? Confia que Deus o ama e está trabalhando para o seu bem em tudo que ocorre na sua vida? Se Ele cuida tão bem das aves e das plantas, não cuidará muito mais dos seus filhos feitos à sua imagem? Não ande ansioso por nada nesta vida, pois o nosso Deus é um Pai bondoso para cuidar de nós. Mateus 6, 31, 34. Ore a Ele e confie no seu cuidado paternal. Salmos 55, verso 22. 1 Pedro 5 e 7. Deus é um Pai fiel para nós. Que lições aprendemos a partir da fidelidade de Deus? A fidelidade de Deus nos livra da ansiedade.
A ansiedade é o pecado de negar a fidelidade e o poder de Deus em cuidar de nós. O crente deve depositar sua fé no Deus, que é o Pai bondoso e fiel. Em segundo lugar, a fidelidade de Deus deve refrear toda a nossa murmuração. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E descansar nessa verdade fará calar nossas queixas impacientes. Terceiro, a fidelidade de Deus em nosso favor nos motivará a viver uma vida de fidelidade diante do Senhor e diante dos homens, seja na igreja, em nossos relacionamentos, em nosso trabalho e em toda a nossa vida. Deus é um Pai poderoso para nós. Que lições aprendemos a partir do poder de Deus? Em primeiro lugar, o poder de Deus deve nos fazer voltar para Ele com assombro e adoração. O Deus Todo-Poderoso requer fervor, culto a Ele. Se homens de poder e renome reclamam a admiração do mundo, quanto mais deve o poder do Onipotente encher-nos de assombro e mover-nos a prestar-lhes toda a honra e louvor ao seu nome. Êxodo 15:11. Podem ver isso. Em segundo lugar, o fato de nosso Pai ser todo-poderoso significa que Ele é digno de nossa total confiança nele. Nada lhe é demasiadamente difícil. Se Deus fosse limitado em poder e força, aí sim poderíamos ficar desamparados e desesperados. Mas, vendo que Ele se reveste de onipotência, nenhuma oração é tão difícil que Ele não possa responder. Nenhuma necessidade é tão grande que Ele não possa suprir. Nenhuma tentação é tão poderosa que Ele não possa nos livrar dela. Nenhuma miséria é tão profunda que Ele não possa aliviar. Então, para concluirmos, com o Salmo 27:1, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Amém. Vamos louvar o Senhor com o Salmo 121. A. Eleva aos montes meu olhar, donde socorro vem daquele que criou os céus, a terra, o mar, tudo que foi feito a Ele está sujeito. Que Deus jamais permitirá tua vacilação, teus pés seguros são. Teu guarda não dormitará, sempre serás cuidado, tu andas vigiado. Israel, teu Deus, te guardará, sempre ao seu lado está, nunca te deixará. Os maus
brilhará, nem temerás a lua, com Deus a destra tua. Deus, o Senhor, assombra-te, sua divina mão garante proteção, de todo mal Deus guarda-te, e toda a tua vida por Deus é protegida. Vamos orar ao Senhor, dando graças por sua palavra. Nosso Deus e querido Pai, damos graças, Senhor, por teu cuidado, por teu amor para conosco. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Também sabemos que nós somos fracos, que somos pó. Nos ajude, Senhor, nos dê fé, nos dê força, nos dê coragem, nos abençoe, Senhor, e perdoe nossos pecados. Nos ajude, nos torne cada vez mais humilde. Nos ajude a ser mais amigáveis uns com os outros, a amar cada dia mais uns aos outros, a ser mais compreensíveis uns com os outros. Nos ajude, Senhor, nos protege, nos guarde, proteja o teu povo, Senhor. Neste momento está a ti e louvando, Senhor, em suas casas, em seus locais de culto, em todo o mundo. Nos ajude, nos abençoe. Nos pedimos do Filho amado Jesus. Amém. Louvar o Senhor com o Salmo 117. E com este salmo nós iremos contribuir com nossas ofertas e dízimos. Salmo 117b. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é grande para conosco. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Peço à igreja que fique em pé para recebermos a bênção do nosso Deus, partirmos em paz para os nossos lares. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar. Bom dia a todos. Tenham um bom dia e até a noite.